Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre um dilema que muitas mamães vivem. Que é o que, gente? Cuidar do seu negócio e cuidar dos seus filhos, né? Isso representa muitas mães empreendedoras, né, Ká? Vamos falar sobre culpa, vamos falar sobre rotina, vamos falar sobre ausências, presenças e também sobre muita paixão pelo que faz. Bora com a gente? Se você curte esse tipo de conteúdo, envia para uma amiga, envia para 1000 amigas, que isso ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Obrigada, gente. Bora lá? Bora! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje a nossa convidada é a mamãe do Breno, é empreendedora, dona da loja Estação, a Carol Vernier. Bem-vinda, Cá. Obrigada, prazer. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite de vocês. Obrigada a você pelo seu tempo aqui com a gente, imagina. nessa agenda tão maluca. Tá tudo certo, né? A gente encaixa aí um dia Vai dando pra jeitinho, poder né? compartilhar desse momento com vocês. É isso aí. Eu ia falar que a gente ia falar sobre vivência real, né? Sobre equilibrar a casa, o coração, a loja, né? Muita coisa a gente ainda tem que falar por aqui. Sim. Não é fácil, né? É aquilo que a gente tava conversando antes de entrar aqui no off, que a gente tenta dar conta de tudo, mas é impossível a gente dar conta daquilo que é necessário pra conseguir seguir o dia, né? Cada dia dá conta de uma coisa, né? Com certeza, é empreender, né? É funcionário, é compra, é marido, é casa e filho, que também demanda muito tempo, né? Porque o Breno tem 1 ano e 1 mês, então ele é muito novinho ainda. Então, o tempo que eu tô em casa, eu tento ter sempre um tempo de qualidade com ele, que eu acho que nessa fase, em todas, mas eu falo, essa né? fase deles é muito necessária. Então, a gente tem que se virar em 1000 para dar conta do que é necessário mesmo no dia a dia, né? Não que a gente vai dar conta de tudo, mas a gente tenta. Mas a gente é mãe, tenta. né? A gente consegue. Multitarefa sempre, né? Sempre. Gente, o negócio é o seguinte, a gente quis trazer a Carol hoje aqui com a gente, porque essa menina ela teve uma coragem aí que poucas, né? De poucas, na verdade. Falo que eu sou meia louca, né? A Ká, ela resolveu empreender quando o Breno tinha 5 meses. 5 meses. Apareceu a oportunidade, ela vai contar aqui pra gente, né? Então, esse é o ponto, assim, que é curioso, que a gente queria saber como é que foi tudo foi isso, esse né? processo, Como né? que foi essa virada de chave, o que te motivou pra ter essa ideia, pra mudar tudo, porque você tava mãe recente, né? E toda essa mudança, né? É aquele Então, momento que acho que a maioria das mães estão voltando, né, da licença maternidade, falando não, Sim. não, e foi Que o momento você ela quer, na falou, eu verdade, vou. se desfazer de coisas, né? Que você não quer agarrar tantas oportunidades, mas você fala assim, não, agora eu quero ficar com o meu filho. E de repente... Eu acho que muitas mães nessa fase pós-licença maternidade abandonam, né? Às vezes a carreira, a profissão. E é muito difícil, porque eu acho que quando o filho nasce, a gente já tem uma perda de identidade muito forte, né? É muito brusco, eu acho. Nasceu, aí você não tem mais tempo. Que nem a minha vida era assim, eu não parava em casa, eu saía de manhã, voltava de noite, À noite pra dormir. né? E então era uma vida muito ativa. Aí nasce um filho, aí você tem que dar aquela freada, você já perde totalmente a sua identidade. Você fala, meu Deus, quem eu sou? Cadê minha vida, né? Eu acho que é um processo de você tá lá com o amor da sua vida, mas você tá vivendo um luto, porque dá a sensação que nunca mais você vai voltar a fazer o que você fazia. E, que nem no meu caso, eu sempre amei o meu trabalho, eu sempre amei. Então, eu saía de casa super Feliz pra fazer trabalhar. o que você... Mas quando o Breno precisava. nasceu, realmente você dá aquela pausa, 5 meses, né, de licença maternidade. E
assim, foi uma decisão que eu costumo dizer que foi bem difícil, mas era meu sonho. Então eu consegui entender que naquele momento, se Deus estava me dando a oportunidade, é porque eu era capaz, né? E eu acho que nada na vida te motiva mais do que os nossos filhos, né? Eu falo que eles não... a gente costuma dizer assim, minha vida financeira ainda não tá legal para ter um filho, a gente não... tem muita coisa ainda para crescer, para prosperar. Mas eu falo que um filho, ele nos faz ir além, né? Assim, eu falo que parece que a gente prospera, que a gente cria força. É um incentivo. Você olha para ele e fala, não, eu quero... não é nem por mim mais, não é nem só pelo meu sonho. Ser melhor, você maior por É ele. por ele, né? Pelo futuro dele. Então... E você foi uma pessoa que, assim, se jogou mesmo na maternidade também, né, Carol? Sim, porque sim, a gente tudo se muito acompanha intenso. e eu já, né, desde antes de ser mãe... Sim, a gente já se conhece. E daí eu vejo o quanto você se dedica nesse processo da maternidade, o quanto você é mãezona mesmo. Sim, eu me cobro muito em relação a isso. Eu tento ser... Assim, é o que eu falo. A hora que eu tô na minha casa, eu tento dar o meu melhor, né, pra ele. Porque a gente já se culpa muito, mas isso daí a gente vai falar depois, né, sobre. Mas, então, eu tento ser a melhor que eu posso pra ele. Então, hoje, esse desafio que eu resolvi encarar não é só pelo meu sonho, mas também pelo que eu posso oferecer pra ele, né? Tendo essa... empreendendo, até em questão de horário, né? Tipo, a liberdade que eu tenho de poder ficar um período de tempo com ele, viver esse momento. Porque quando a gente trabalha um período integral, que tempo você tem com seu filho, né? Sim. Eu falo que tem muitas mães que eu admiro nesse processo de Sim, volta ao Que não trabalho. acabam não tendo o direito de ter uma escolha, né? De fazer uma escolha. Não, porque você Simplesmente sai de vai. manhã, deixa seu filho ou com uma rede de apoio ou na escola, aí você retorna à tarde e logo já demanda é de hora de casa, dormir, tudo, a hora então da que criança tempo... dormir. às vezes você não acompanha nem o desenvolvimento dele, né? Porque você tem que trabalhar. E muitas mães necessitam, né? Não tem nem a escolha Não de... tem essa escolha. né? Não tem. Não tem como escolher, então eu acho que é bem difícil. Sim, Essa- com certeza. E conta pra gente um pouco como foi, então, essa decisão, esse processo. Então, tudo começou há 8 anos atrás, né? Que eu trabalhava Eu tinha um emprego, trabalhava numa corretora de seguro, nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu adorava trabalhar lá. E nesse meio tempo, a minha mãe e minha prima abriram uma loja. Na época, acho que vocês vão lembrar quando era aquelas lojas de preço único, né? 20, 30 reais. Foi uma Que tinha febre, que tinha aquelas filas que chegava mercadoria e todo mundo ia lá, queria comprar, né? A gente pegou essa época da loja e a minha mãe abriu a loja com a minha prima em agosto, né? E aí em setembro, em dezembro, elas me fizeram uma proposta para ir trabalhar com elas e fazer compra, né? Fazer toda essa parte de compras, rede social, enfim. E eu fiquei bem balançada, porque eu sempre gostei, né, dessa parte de moda, sempre gostei disso. Mas ao mesmo tempo eu amava o meu Tava trabalho. bem no outro trabalho. né? Então já foi uma decisão difícil aí, né? Falei, não, mas eu vou ir com elas, vou encarar, porque tava dando super certo. Aí, beleza, começamos, foi tudo muito bom, sempre amei trabalhar lá. E, peguei várias fases da loja, né? A pandemia também, que foi um período bem complicado, que foi bom, mas assim, foi toda essa burocracia que a gente viveu, foi bem difícil. Então, a minha mãe e minha prima separaram a sociedade, uma ficou com uma loja numa cidade, a minha prima ficou aqui em Jaú. E eu permaneci aqui com a minha prima, né? Sempre trabalhei em Jaú. E aí, depois de um tempo trabalhando com ela, um dia a gente começou a conversar e surgiu, né, o assunto de entrar na sociedade da loja, né, com ela. Nesse meio tempo que a gente começou a conversar sobre isso, eu já fazia um ano que eu estava casada, né, eu engravidei. Aí eu entendi como uma resposta de Deus pra mim naquele momento. Vai assumir uma sociedade agora. Isso, eu falei, não é o momento de pensar nisso, né? Eu falei, se Deus tá me dando essa missão nesse momento de ser mãe, eu não vou tentar atropelar nada, né? Entendi que não era. Aí eu e minha prima conversamos e falamos, deixa essa ideia, né? Não vamos descartar essa ideia, mas deixa lá pra frente. E depois a gente volta a conversar. E aí eu me dediquei, porque eu falo que a maternidade ela já começa na hora que vem o testezinho lá, positivo, né? A gente já se transforma. Já muda tudo. Aí eu engravidei, continuei trabalhando na loja, normal.
ia fazer compras. Fui até onde eu aguentei. Eu acho que eu engravidei em agosto. Até dezembro eu tava lá no Brás ainda fazendo compras. Meu Deus. Barrigão. Fui até dezembro, aí eu lembro que em janeiro eu já dei uma freada. E aí o Breno nasce em abril. Eu trabalhei até o último dia. O Breno nasceu dia 18. Dia 18 eu tava lá na loja. Ele nasceu à noite e eu trabalhei até o último dia. Porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sabe? Sempre gostei de estar lá. Não é nem só a questão de vender roupa, a questão é de criar conexão De com estar os feliz clientes. no ambiente. Isso, né? eu sempre falo lá pras meninas que a gente não tem que vender preço, a gente tem que vender experiência. Eu gosto que o cliente entre e ele se sinta em casa, né? Pra ele, quando ele precisar comprar uma roupa, ele não ir na loja só por causa do preço. Né, pela experiência que é estar lá na estação. Então eu sempre amei estar lá pra poder ter essa troca, né, com todo mundo que vai na loja. Então eu trabalhei até o último dia e aí eu me desliguei da loja quando o Breno nasceu, né, que é aquele período que a gente não quer pensar em nada. Nem consegue. Exato. né? Ai, não dá, né? Não, você só quer viver a sua maternidade. E o só tempo que você tem livre, você quer dormir, Exatamente. né? É muito difícil esse período. Esse comecinho Eu nem, assim, me desliguei mesmo, nem pensava na possibilidade de nada. Isso quando o Breno nasceu. Aí, quando começou a chegar perto de voltar a trabalhar, outro ponto que eu acho, antes da gente ser mãe, a gente não tem essa noção, né? Nenhuma. Mas o que é 5 meses de licença maternidade pra uma Nada. mãe? Não é nada. Nada. Né? Falar, tem que amamentar até os 6 meses. Introdução alimentar, você volta a trabalhar e não- Ela começa depois. Como tudo que faz? depois. E por que a licença maternidade é tão curta, né? Enfim. Aí comecei a pensar no que eu iria fazer, né? Aí falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar das 9 às 6 com um neném de 5 meses? Porque falei, eu não tenho coragem de colocar na creche, né? O dia todo, ficar lá. Carol, eu não queria. Não julgo, tem mães que precisam, né? Nossa, Falou, mas não é. tem a Certeza. escolha. Enquanto a Não gente tem o direito da escolha, vamos fazer a escolha. Mas eu pensava, eu falava, será que eu preciso sair pra trabalhar e deixar meu filho, né, o dia todo durante a gravidez, eu falava, achava que era mais simples, mas depois que a gente tá lá com Claro. É só sabe, depois, né? só que a gente tá dentro. eu achava que eu ia tirar de letra. Sim. E aí, conversei com meu marido e falei, nossa, eu vou fazer uma proposta pra minha prima, né? Vou ver se eu posso trabalhar meio período pra eu poder me adaptar. Depois que o Breno tiver maiorzinho, eu volto no meu horário, né? Já tô dando risada aqui, ó, porque Porque, nossa. só quero trabalhar meio período. Pá, assumiu a loja. Aí, e a minha prima, assim, nossa, ela é uma pessoa muito bacana. Eu falo que a bagagem tudo que eu aprendi, a bagagem que eu trouxe, né, nesses 8 anos, eu falo que veio dela e da minha mãe, né, que me deram essa oportunidade, que colocaram esse sonho no meu coração. Então, e ela é mãe também, então eu falo que uma mãe entende outra mãe, Entende. assim, né? Muito. E aí fui conversar com ela, né? Falei, e aí, o que a gente faz nesse período agora? Não tenho intenção de trabalhar o dia inteiro, porque nem quero. E aí ela falou, vou pensar no que a gente faz e eu volto falar com você. Falei, beleza. Aí quando a gente sentou pra conversar, o marido dela já tem outra empresa, ela já tem um filho maiorzinho também. Então, assim, ela falou, Carol, a minha parte aqui, eu acho que a minha missão aqui, eu já cumpri. Eu acho que você já é a cara da loja, né? Tipo, quer ficar com a loja você? Assume ela, você. Viu, eu queria trabalhar meio período. Você não quer ficar com a loja? Assumir toda a burocracia, toda a bucha, todos os problemas. Acho que porque como a gente já Trabalhar, tava, né, tipo, 24 por conversando 7, assim, não. sobre a sociedade, ela já me ofereceu assim, nem é sociedade, tô a loja pra você, né? E você aí tinha eu falado que fiquei- isso daí já era um desejo que você Era um tinha desejo também, no meu né? coração. Aí eu fiquei em choque, assim, no momento, né? Falei, meu Deus, o Breno com 5 meses, eu vou precisar ir pra São Paulo fazer compras, eu vou assumir uma loja que, assim, né, muita responsabilidade. Tem funcionário, tem conta, né? Será que eu vou dar conta? Mas na hora eu já... Mas você falei, já entendia o mecanismo da já, lei, né? 8 Então, anos lá, eu era braço direito da minha prima, Sim. então, assim... Já Entendia era algo, muito, né? Isso, já era algo que já era um lugar que eu tava Já habituada. vivia 100% Isso. do ambiente. A loja né? já Assim, funcionava, ela já tinha um fluxo, assim, tudo já Sim. funcionava. Tinha o dia certo pra chegar a mercadoria, tinha um escritório que cuidava
da parte burocrática. Então, assim, tava tudo funcionando, não precisava ir atrás de nada, né? Aí eu falo, como que... Quando eu teria essa oportunidade de novo na minha vida? Nunca mais, né? Eu acho que seria, assim, impossível. Eu teria que começar do zero. Aí eu Assumiu. Falou, daqui. Eu pensei assim, falei, bom, Deus plantou isso no meu coração. No momento que eu achei que era o certo, ele me mostrou que não era. Porque ele falou, não, né? Tipo, tira o pé que ainda não é o momento. E eu entendi perfeitamente o que ele estava me dizendo. Eu falo que é o Espírito Santo que fala com a gente, né? Então, aí naquele momento eu falei, bom, agora que eu não tava esperando, se ele tá entregando na minha mão, é porque eu vou dar conta. Como eu não sei. Mas eu vou conseguir. Mas eu vou. Eu falei, e como é uma coisa que eu já gosto muito e que eu faço com prazer, né? Falei, não, eu vou encarar. E também, outro ponto muito importante, né, que me fez tomar essa decisão, é porque a minha sogra e meu sogro são minha rede de apoio, assim, um pilar que eu falo que eles fizeram parte da decisão também, porque... Sim, imagino. Que porque legal. imagina, eu ter que viajar, o que eu vou fazer, né? Meu marido trabalha também. Sim. Então, eu falo, quando eles se dispuseram a cuidar do Breno para eu poder trabalhar e para eu poder viajar, então, eu que falo, legal. né? Não é todo mundo que tem essa oportunidade, Sim, né? nossa, que legal. Tem gente que, às vezes, tem que deixar na escolinha, aí o filho fica doente, tem que, né? Não tem quem te ajude. É tudo isso que envolve o poder ou não ter uma escolha, fazer uma escolha. Isso né? envolve muito. Quem Talvez está por trás, né? Ajudando a sua rede. faz diferença. Total. Faz total diferença. Então, eles também fizeram parte dessa decisão, né? Quando surgiu a oportunidade, a gente sentou e conversou com eles. Não, e assim, eu falo que eu fico em paz. Que eu tô aqui, eu tô em paz. Eu falo que ele tá super bem cuidado, né? Tá com a avó. Com certeza. Né? A gente fica bem tranquilo. Ô, Carol, e você falou que já fazia 8 anos, né, que você tinha vivência ali, já experiência na Isso. loja. Tanto que eu achei que a loja era sua desde o começo, desde sempre. Muita gente Eu falei acha. isso pra você, né? Falou. Porque, gente, era a sua cara já desde sempre ali, então eu Sempre. jurava que a loja era sua. Mas eu fiquei surpresa depois de saber, né, quando a gente começou a conversar, que depois que você assumiu mesmo toda a loja, quando o Breno já tinha 5 meses. Só que assim, agora, né, mãe, dona de loja, é um outro olhar. Depois que a gente tem o nosso filho ali no nosso braço, a gente daí se vê cheia de decisões para tomar, só que com uma criança pequena, tudo novo, porque daí foi novo, tanto a criança quanto o empreendedorismo na sua vida, tudo né? junto. Foi tudo junto. Como que foi então para você viver esse início aí da maternidade e também do empreendedorismo? Como que foi para você conciliar tudo isso? A primeira questão é que você fala que achou que eu já era dona da loja. Muita gente achava, porque eu falo que hoje em dia, antigamente as lojas tinham um conceito diferente de vendas, né? Que era sacola, não tinha rede social. E hoje em dia, o que a gente vende é na internet. Não adianta. A gente tira a base só. Se você não postar, você não vende. Então, assim, é algo nítido, né? Nessa... Sim. Em tudo, eu acho, né? E quando precisou começar a postar e dar a cara, a minha mãe não queriam, né? E assim, eu já sou mais descontraída, então eu falava, não, pode deixar, a gente faz uma live, a gente posta, a gente fala. Ah, que legal. Só que lógico, no começo a gente sempre fica meio com vergonha, né? A gente não sabe como fazer. Até que tudo vai acontecendo. Aí chegou a era dos provadores, que toda loja faz provador. E aí vou ter que começar a fazer provador também, né? Não vou ficar pra trás. Então, eu sempre apareci muito, eu sempre dei a cara. E eu falo que hoje em dia as empresas, elas precisam criar conexão com os clientes, né? Então, é uma forma da gente criar. E acho que por conta disso, por eu sempre estar aparecendo e criar essa conexão, todo mundo associava que E a por loja você era fazer minha. com amor também, né? Por você Isso, gostar do que eu você sempre fazia. Fiz como se fosse minha. Hoje eu trato a loja, né, sendo minha, da mesma forma de quando ela não era, quando eu era funcionária. Eu sempre fiz porque eu gostei mesmo, né? Você teve um filho de CPF e um de CNPJ ao mesmo tempo. Tudo Isso, junto. tipo isso. E foi um grande desafio, assim. Eu acho que foi um dos maiores. Em um ano tudo isso aconteceu, né? E é o que eu falei anteriormente.
a minha rede de apoio sempre foi muito boa. Eu sempre tive uma rede de apoio. Eu acredito que uma pessoa que não tenha... Se eu não tivesse, talvez eu não teria assumido essa bronca, assim, de uma segunda responsabilidade, que eu já estava vivendo a primeira com o meu filho, né? E porque a loja, ela envolve também, não só o meu sonho, mas o sonho, né? O trabalho de outras pessoas. Então, realmente, é bem desafiador. Mas aquilo que a gente falou, não foi tão difícil pra mim. Eu acho que foi mais tranquilo, porque a loja, ela já estava rodando. Então, ela permaneceu daquela forma como já estava, a rede social sendo trabalhada da mesma forma. Já era um conteúdo organizado, as roupas eu tinha o dia certo pra chegar, o dia certo de viajar. Então, tudo continuou no mesmo esquema. Eu acho que a parte mais desafiadora pra mim, em relação a o Breno tão pequenininho e a loja também, eu iniciando nessa função, foi ir pra São Paulo, viajar. Tipo, a primeira vez que eu falei, não, hoje eu vou deixar meu filho aqui e vou viajar, né? Ele vai dormir sem eu, primeira vez. Então, essa foi a parte mais... uma noite? Normalmente a gente viaja 9 horas da noite, aí a gente chega lá por volta da 1 da manhã. Então, Entendi. aí, porque a gente pega a feira da madrugada mesmo, né? Sim. Que lá tudo abre de madrugada, então a gente chega lá 1 hora da manhã e acaba de comprar de manhãzinha. Então, a gente vai embora, a gente chega em Jaú, perto da hora do almoço. Tipo, meio de meia, 1 hora. Então, assim, eu tinha que deixar ele O período da noite. o período da fica noite. assim, né? E é o período da noite que a gente mais sente, né? De E aí, deixar. a gente vai falar sobre a culpa depois, mas aí isso me pegou muito. Essa parte foi a mais difícil pra mim. Mas aí eu tinha que entender que se eu tomei essa decisão, eu preciso. A loja, ela não funciona, ela não flui se você não for fazer compra. Se você não trouxer, ainda mais a loja que... a nossa loja aqui, toda semana a gente lança uma nova coleção. Então, não é a coleção mensal, é a coleção semanal. Olha. Então, eu precisava me dispor a isso. Então, foi algo que, de todos os desafios, pra mim, esse foi o maior. Assim, Maior. ter que deixar ele. Hoje, eu falo que já é assim, tá tudo bem. Hoje já é mais tranquilo, Já hoje entra num fluxo, né? Sim, mas o começo foi bem difícil pra mim. Primeira viagem, eu fui chorando. Tenho certeza. É bem complicado. E você viaja toda semana? Então, por conta das compras, ou consegue Num espaçar? num mês com bastante fluxo, um exemplo, dezembro é toda semana. Senão eu faço de 15 em 15. Aí uma semana eu viajo, trago uma coleção que eu mesma monto. Aí na outra semana eu faço uma programação de compras e eles entregam pra mim no ônibus. No caso eu busco e eles... Entendeu? Então eu tento fazer dessa forma. Por conta do Breno mesmo. Porque se não fosse... Que nem antigamente quando... Eu falava, vamos viajar, vamos. Pega as coisas, Vamos, né? Pega a acabou, tá bolsa e precisando, vamos. Só que agora eu tento fazer dessa forma porque... pelo menos uma semana eu fico em casa com ele e na outra eu viajo. E a cabeça, como que fica? Porque o que eu vejo assim, eu tô voltando a me movimentar agora, né? Eu fiquei 6 anos com as crianças em tempo integral, mas eu tinha as amigas voltando ao mercado de trabalho, tanto como CLT ou como empresárias, aquela coisa tipo assim, tô trabalhando tanto, eu acho que eu preciso ficar mais com ele. Aí tá em casa e fala, meu Deus do céu, tô com a cabeça cheia de coisa no trabalho, acho que eu preciso ficar mais no trabalho, eu preciso me organizar, vou precisar de uma babá. Como que fica isso pra você? Normal, acho que isso é mal de mãe, né? Desse jeito, né? É Fica mal desse de mãe. jeito na sua A gente fica aqui, não sei vocês, mas aí você fica assim, ai meu Deus, deixa eu dar uma olhadinha no celular, ver se tá tudo bem, Se tá se tudo recebeu bem, alguma mensagem, né? Eu acho que é natural, isso acontece mesmo. É igual quando, eu acho que comparando o empreendedorismo com a maternidade de sair e deixar, é igual quando eles estão dormindo. Um exemplo assim, se eles estão acordados, estão derrubando a casa, você fala, meu Deus, dorme, a criança precisa dormir, eu preciso desligar minha mente. A hora que dorme, você você fica assim, fala, ai meu Deus, que coisa. Não é? gente, Aí a gente tô com uma saudade, aí vai ver o vídeo que fez dele É, derrubando aí a você casa, vai, assim, antes de ó. dormir, você fica assistindo ele, tudo que ele fez. Derrubando a casa. ai, deixa eu ver mesmo. Na hora que você tava aguentando mais. Ai, É assim, gente. então assim, eu tô em casa, às vezes eu falo, preciso estar na loja, precisava estar lá fazendo tal coisa, né? Só que ao mesmo tempo eu sei que o Breno precisa de mim. Então, esse tempo de manhã Tentar com ele... tirar, né, a loja da cabeça. Esse tempo de manhã com ele, pra mim, é essencial. É algo que eu não abro mão nesse momento, nessa fase que eu tô vivendo.
Mas acontece muito isso, né? Você tá na loja e você fica, ai meu Deus, como será que ele tá? Será que ele tá bem? Ai, manda uma foto pra mim dele, né? É natural, né? Eu acho que faz parte de todas as mães. Ainda que eu falo por mim, assim, eu tenho a possibilidade de estar com meu celular e receber uma foto. E se precisar fazer uma chamada de vídeo. Imagina aquelas mães que entram numa empresa, uma fábrica pra trabalhar e deixam o celular lá e não sabe se tá tudo bem, como que tá, se aconteceu alguma coisa, né? E esse sentimento eu acho que deve ser bem difícil. Ainda também, pior, né? mãe. Bem pior. Eu acho que é bem difícil. Com certeza. Tem gente, muito doido. Aí vem essa culpa, né? Nossa. A culpa materna, que é... Culpa? Meu Deus. Que isso? Que mãe que sente culpa? Nunca ouvi falar, nunca vi nem ouvi, vamos falar. Mas, gente, é a frequência, né? É com muita frequência que isso acontece. Como que é isso pra você? Eu lembro depois que o Breno nasceu, depois que eu voltei a trabalhar, aliás, eu lembro da primeira vez que eu deixei ele na minha sogra, né? Porque todos os dias, o dia todo comigo, ficavam nós dois em casa. Maravilhoso. Aí a primeira vez que eu precisei voltar pra loja, eu lembro que eu deixei ele com a minha sogra. E assim, não menosprezando a questão de deixar com a minha sogra, porque ele tava no melhor lugar que ele poderia Com estar, certeza, né? Mas a gente entende. Eu lembro da sensação de eu deixar ele lá e sair, entrar no carro assim. costas e... A sensação que eu tava abandonando ele pra realizar um sonho meu, né? Eu falei, nossa, será que isso que eu tô fazendo é o certo, né? A sensação que eu tava abandonando ele que... Entendi, no sentido de, tipo assim, o sonho é meu, mas agora a minha prioridade é ele. Então será que faz sentido? Uma culpa materna que hoje eu olho pra situação, eu falo, nossa, olha, né, a cabeça de uma mãe que tá voltando a trabalhar, como que funciona, né? Então, a culpa existe em diversos momentos. Igual eu tava falando antes sobre ir viajar, né? E deixar ele uma noite sem eu. Porque às vezes... vocês têm filhos, às vezes eles acordam a necessidade que eles têm colinho, cheiro, de um colo né? pra voltar a dormir, né? Então, eu senti muita culpa e eu acho que Mas é natural, em tudo. Eu lembro também quando eu tive o Léo, gente, eu não queria sair nem pra pintar um cabelo, pra fazer uma unha. A gente tipo parece essas que é coisas, errado, porque tudo isso errado. daí era uma Parece que coisa é muito, supérfluo, né? muito. Supérfluo. Isso. A gente não para de olhar pra nós, né? A gente olha só para as necessidades dele. Mas ele tava num lugar muito bom. Ele tava com a minha sogra, ele tava super bem cuidado. E que nem eu tenho a certeza que eu fui no momento certo. Porque tem aquela fase também deles que eu acho que eu sentiria mais culpa ainda. Eu não sei se os seus tiveram, mas eu acho que sim. Aquela fase da angústia da separação lá, que eles não desgrudam, né, de você, que não aceitam colo de ninguém. Nessa fase, o Breno já estava habituado com a minha sogra, então ele era muito grudado comigo e com ela. E tava se sentindo bem com ela, né? Então, eu fico imaginando se eu tivesse deixado ele naquele momento, que ele tava vivendo aquela fase, e eu deixasse ele chorando, sabe? Nossa, eu acho que aí meu coração despedaçava. Mas a culpa, ela existe em muitos momentos, assim, que faz a gente pensar, nossa, será que eu vou dar conta de tudo isso que eu tô vivendo? Será que vai dar certo isso? Porque falo por algumas semanas anteriores que eu passei com o Breno doente, ruinzinho, a gente abandona tudo, né? Sim, porque eu não conseguiria estar na loja sabendo que ele tá ruim e deixar ele lá com a minha sogra, sendo que... Eu deixei a loja, falei pras meninas, cuida aí, se precisar de mim, vocês me ligam, mas no momento aqui eu vou ficar com o Breno. Sim. Mas a gente, voltando ao assunto da fábrica, eu fico imaginando uma mãe que não consegue nem pegar no celular pra saber se seu filho tá bem, né? Ou que às vezes não tem uma rede de apoio e precisa faltar do serviço pra cuidar de um filho, né? Que às vezes necessita muito. Então, eu falo que o empreendedorismo, ele me trouxe muita culpa, mas ele também me trouxe uma flexibilidade que se eu precisasse trabalhar, eu não ia ter. Então, o desafio é grande, mas eu falo que também tem um lado que é bom pra mim. Uma certa liberdade, né? Eu lembro outro dia também que eu tava conversando com meu marido, que eu precisei ficar com o Breno. Não lembro qual foi o motivo, mas eu precisei ficar em casa com ele e ele falou, nossa, graças a Deus, né, que você tem essa flexibilidade, essa disponibilidade, porque se dependesse de mim, ele não tem, né, ele tem que trabalhar.
Então, E fica na mãe mesmo. Fica, né? não tem jeito. E nem que, mesmo que se a gente fosse refletir, né? A gente ia querer que não fosse na gente. Não, a Não gente é. quer. A gente quer. É tão isso. gostoso É saber que eles essa precisam da natura- gente a ali também, natureza. né? é o É instinto bom, é materno, gostoso. É a né? natureza mesmo. Eu falo né? que eu tive bastante dificuldade em, um exemplo, delegar as funções do Breno, assim. Tudo. É daqui que eu troco. Deixa eu trocar. Não, daqui que eu troco. Eu troco mais rápido. Isso. É daqui que eu faço, né? E o banho, não. Não, deixa eu já dou. sei dar banho melhor, tá? É mais rápido, né? A gente tem dificuldade. Qual roupa que vai pôr? Põe essa. Essa calça ainda não é dia de usar essa calça, é essa aqui hoje. É isso. A gente é é natural tudo de mãe, igual, acho que a gente, gente tem tudo dificuldade igual. em delegar um pouco pros pais, né? sim. Mas é necessário, eu acho. Não. Muito Pra dar um pouco de necessário. Necessário. Mas aí depois que você vai tendo os outros, você vai delegando. Então. Aliás, Eu você nem acredito. delega, você deixa ali assim, ó, e vê se alguém percebe que precisa trocar, que tá. Eu acredito. Mentira, gente, não sou relapsa mesmo. Mas eu Negócio gostaria. mais Ai, gente, mas assim, você falou, né, que, tipo, são muitas cobranças, são muitos... E eu sinto que a gente tem cobrança em todas as fases, em todos os meios ali. Por exemplo, é cobrança pra gente ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa empresária, uma boa amiga. Boa amiga. Então, assim, a gente tem que ser boa em tudo. A gente tem que dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. É muita coisa para administrar. E teria que ter, sei lá, mais de 24 horas. Teria que ter mais braços do que a gente tem. certeza. Pra gente conseguir dar conta de fazer tudo. É muita coisa. É a famosa né? frase, eu sou uma só, calma, Exato. filho, você tá me pedindo 3 coisas. São 3 crianças pedindo 3 coisas diferentes ao mesmo tempo, eu sou uma só. É aquela frase que as nossas mães usavam. Eu vou sumir dessa casa qualquer dia. A hora que, Que a gente julgava, né? E aí corta pra gente falando a mesma frase, né? Ai, nada muda, né, dessas nada frases, muda, gente. só volta. E daí eu queria entender de você também o que você aprendeu sobre limites, né, nesse tempo aí todo, com todas essas cobranças, com todas essas coisas. Eu queria entender um pouquinho de você isso. Eu aprendi que tá tudo bem se a gente não der conta de tudo todos os dias, porque realmente a gente não consegue, né? Porque é nosso filho, é um tempo de qualidade com o nosso marido, que veio antes do filho. Que é muito importante também a gente ter esse tempo com eles. A nossa casa, que a gente arruma e tá todo dia daquele jeito. A empresa, que tem Parece também, que não arruma nunca. que tem também todas as demandas dela, que são... Que nem a gente olha pra loja, a gente acha que é só comprar e vender e postar. Mas internamente tem muita coisa, né? Nossa, meu Deus. Que a gente precisa... Todo planejamento cuidar, disso. Isso, pra conseguir fazer o negócio fluir. Então, tem dias que eu, me saio super bem e, nossa... Nesse papel. Maravilhoso, Nossa, hoje eu dei conta, hoje foi bom. Aí no outro Arrasei. dia... No outro Eu dia arrasaram arrasada. comigo. arrasaram comigo. Então, eu aprendi que não adianta eu tentar dar conta de tudo todos os dias, porque não tem como. A gente é mãe, eu costumo dizer, outro dia eu falei com uma amiga brincando, né? Nossa, como a gente tinha tempo livre e a gente não sabia, né? Achava que não tinha tempo, né? Gente, eu falava, não tem tempo de ir na academia. Meu Deus, eu podia escolher a hora que eu ia na academia, eu podia escolher a série que eu queria assistir, eu podia, né? Hoje em dia eu vou deitar pra dormir, eu falo que parece que passou um trator em cima de mim assim. Nossa, com certeza. Né? Não é? É todo dia isso, né? E é natural. Eu falo que o filho, ele tem os nossos filhos, né, tem uma energia que eu não sei de onde vem, que eu olho e falo... Graças É a ao Deus, mesmo graças a tempo. Deus, É. não eu falo que a gente só dá Graças a valor Deus, nessa é. energia que A hora que eles tira, estão doentes. a hora que eles estão doentes, que a gente vê eles assim, fala, meu Deus, cadê? Volta a fazer bagunça. Mas dar conta é impossível. Muitas vezes eu deixei a minha casa lá toda de ponta cabeça e saí pra trabalhar. E no começo, eu sofria com isso. Falava, meu Deus, eu saía pra trabalhar, meu Deus, vontade de chorar, aquela casa daquele jeito. Né? Porque vai voltar, ela tá lá, né? Daquele jeito ainda. Tudo Você vai voltar aquilo. cansada e vai encontrar uma casa que vai te bagunçar mais ainda a cabeça porque tá bagunçada. Então, eu aprendi a colocar limite na minha mente mesmo, de entender que se eu decidir que eu vou ter a loja
E com o Breno, nesse tamanho, que demanda atenção, cuidado, e vai ter dia que vai sair tudo maravilhoso, e vai ter dia que não vai, e depois a gente vê o que faz. Depois a gente chega e arruma, depois a gente chega e faz. Mesma coisa na loja, tem dia que eu consigo dar conta de chamar fornecedor, pedir, pagar, fazer, conversar com as meninas, e tem dia que eu não consigo. Que eu não consigo gravar uns stories e já tá na hora que eu preciso ir embora e não consigo fazer nada. Dá aquela sensação que eu fui embora e não fui nada produtiva naquele dia. Não fiz nada, né? Mas a gente... Aí volta a culpa, né? A gente se culpa muito. Mas é natural. Eu acho que a gente colocar limite na nossa cabeça mesmo. Entender que nem todo dia vai ser bom. Nem todo dia a gente vai conseguir fazer tudo. E Nem todo dia é brecar aquela 100%. cascata de pensamento, né? Porque daí começa primeiro... mas eu não consegui chamar o fornecedor. Ai, tá vendo? Mas e a casa? E não sei o quê. Ai, olha lá, ó. E o menino não consegui sentar com ele. Olhar, Ai, mas não o sei que eu fiz? Quantas fraldas eu troquei? Quantas Isso. mamadeiras eu lavei? Quantos lanchinhos eu servi? Quantas peças eu vendi? Quantos stories eu fiz? Sei lá, né? Olhar Fora o que que, fez. que nem às vezes eu preciso trabalhar em casa mesmo de manhã. Preciso falar com o fornecedor, fazer pedido. Às vezes eu olho o Breno, eu falo, nossa, ele tá querendo brincar, ele tá querendo atenção. Aí eu falo, deixa o fornecedor, Deixa à tarde eu quieto, né? tento, se der eu faço, se não der eu faço amanhã, sabe? Então... Eu também tô nessa, né? Também de manhã busco ficar com os meus e trabalhar à tarde. Mas tem dia que a gente precisa fazer de manhã. E aí de manhã tá tudo aquele vulco. Eu tenho 2, né? Então... E sentar pra fazer... parece que é o botãozinho, né? Eles Gente, estão brincando. Ontem, eles estavam brincando quietinho no quarto de brinquedo. Eu saí de finíssimo. Ela falou, agora eu vou produzir. De finíssimo! E fui lá no meu quarto, eu tinha que editar umas coisas no celular e falei assim, uns 20 minutos que eu fico aqui quieta, eu consigo terminar isso, né? Mas juro, gente, não deu 30 segundos, eles já notaram que eu já saí dali de perto, já virou um pouco, já... Gente, e o Léo, ele tá numa fase esquece. que, tipo, eu acho que ele, não sei, parece que ele não sai dessa fase. eternamente. Porque parece que faz tempo que eu não falo. Tá numa fase, parece que numa Mas fase. parece que faz tempo que eu falo que ele é muito grudado e que ele quer eu o tempo inteiro ali do lado dele. Ele, Você que é menino, né? Será que é Gente, verdade? isso é bom demais. É bom demais, só que ao mesmo tempo você quer sair não. pra pegar um café, você quer sair pra ir no banheiro. No E ele tá ali, banheiro. ó, mamãe, vem, mamãe, vem. Ai, que delícia. Aí ele me Mas, pega pela gente, calça como e ele é? começa a me puxar, assim, ó, porque ele quer que eu fique lá com ele. O banheiro, o café. Quando que passa essa fase? Demora muito? Então, eu não tô sabendo te responder. Eu acho A que Débora vai aqui, dar ó. certo, porque eu Quieta, também tô no... As mães que estão comigo aí no futuro. Gente, porque se o Léo tá nessa fase ainda, o Breno, imagina, é a mesma coisa, tá lá, quietinho brincando. Aí meu marido fala, pode ir lá, vai lá na cozinha, fazer tal coisa. Aí eu chego na cozinha, se eu abro o armário e faz um barulho, ele já olha. e acha. Já tá lá. Já tá lá. Mas essa questão da separação que você trouxe é uma coisa que veio na minha cabeça, né? Que a gente fica, que bom que eu comecei mais cedo, porque se pega nessa fase mais de separação. E eu fiquei pensando, né? Porque eu fiquei muito tempo com os meus, tipo, full Grudados. time, assim. E hoje eles entendem, vão pra escola e tem os compromissos. De vez em quando eles dormem na minha mãe. Mas aí me veio uma coisa que é muito engraçada. Eles amam ir pra escola. Eles perguntam, hoje tem escola? Hoje não sei o quê? Eles adoram, eles se divertem. Ai, que legal. Quando eu chego, tipo, cravadinho junto com o sinal pra buscá-los, o meu mais velho sai, tipo, sabe por que você veio tão cedo? Porque gosta que atrasa uns 5, 10 minutinhos pra Ai, o ficar ali no Rafa já tá pátio, nessa entendeu? também. Só que assim, Jura? ó, todo dia eu deixo os dois na porta da escola, que eles falam. Eu falo, tchau, filho, Deus te abençoe, boa aula. Mamãe, você volta rapidinho? Aí você fala, mas não quer, né? Tipo, você não quer ficar, você quer ficar comigo? A cabeça da mãe. Eu sei que eles estão super bem, que eles amam, mas o apego. Você volta rapidinho. Eu falo, volto, filha, volto rapidinho. A Laura fala mais do que o Pedro, mas o Pedro até outro dia falava, você volta rapidinho? Delícia. É isso. Então é isso, gente. Não, é uma construção de relação que é muito boa. E isso vai acontecer, eu acho, que tanto para quem fica 5 anos enfiado em casa com a criança grudada, quanto para quem com 5 meses
bota um filho de CNPJ no mundo também. E vai maternar aquele filho. E o apego, ele é construído dentro da realidade de cada um. Com certeza. Então, eu acho aí a gente se cobra no sentido de, ele quer ficar comigo, será que eu tô ficando pouco? Será que eu tô dando pouca Será atenção? que quando Não, ele tá quer ficar comigo, com você porque eu tô ele dando gosta de ficar atenção? com você. É porque você criou uma relação boa com ele. Ainda mais no seu caso, que eles ficaram 5 anos, que você falou? Tipo, tempo integral. O Pedro foi pra escola com 4, a Laura foi pra escola com 3. Então eles estão Então, super assim, acostumados. 3, 4 anos né? de vida, eles ficavam comigo em tempo integral. Era um compromisso. Fica com a vovó agora porque a mamãe tem um médico. Ou vai levar um no pediatra e deixa o outro. Horinhas, assim, sabe? Isso não é ruim, isso é ótimo, né? Isso mostra que você tem uma boa relação, uma conexão com os seus filhos. E eu também acho que isso... E acho super legal também quem empreende e tem a oportunidade de empreender com criança pequena. Enfim, mas acho muito legal também quem deixa a carreira um pouco de lado para viver. Então, porque isso que eu fiquei pensando. realmente é uma fase que os nossos filhos nunca mais vão ter. Eles nunca mais vão ter 5 anos, eles nunca mais vão ter 5 meses. Então, tem gente que são escolhas, né? Tem gente que escolhe deixar de lado e viver só esse momento com os filhos, né? E tem gente que, às vezes, os filhos nos impulsionam a realizar e viver os nossos em paz sonhos. com a escolha. Com entendeu? certeza. Não, eu vou fazer assim, de manhã eu fico com ele, à tarde eu vou pra loja, e é assim, ok, aconteceu um imprevisto, tudo bem. E mesmo assim tá criando uma relação ali com ele. Né? Isso é Sim, muito com legal. certeza. Ele vai crescer acostumado com essa relação. Outro dia eu li na internet, acho que no Instagram, eu li uma frase que fala: se o seu empreendimento te dá a oportunidade de tomar um café com o seu filho, levá-lo e buscá-lo na escola e pausar o seu trabalho em um momento necessário pela sua família, ele já é algo de muito sucesso. Exato. É verdade, olha que lindo. É verdade, porque eu falo, se a gente trabalha para outra pessoa, será que essa pessoa vai ter entendimento? Eu fico imaginando, assim, algumas situações hoje, que eu sou mãe, porque antes de eu ser mãe eu nunca imaginei nunca coloquei essas coisas na minha cabeça. Imagina uma mãe que é CLT e precisa ir numa apresentação de Dia das Mães na escola. Que a apresentação é sábado de manhã. Que nem tem uma escola que eu conheço, que é de uma conhecida minha não, que é uma conhecida minha, coloca o filho dela nessa escola. Sempre é sábado de manhã, eles fazem um café da manhã especial para as mães, aí tem as apresentações lá. E uma mãe que trabalha de sábado? Sábado. O que ela faz? Se ela não tem a oportunidade, sei lá, às vezes pode ser que tenha um patrão que entenda, né, a situação. Mas o que ela faz? Ela vai deixar o filho dela se apresentar numa apresentação de Dia das Mães que ela não vai Vai estar uma presente. madrinha, vai uma avó, não Isso vai pra ninguém. mim é algo inegociável. Não, isso pra mim é algo inegociável. Assim, não tem... se eu fosse funcionária, era um dia que eu só avisaria, viu? Não, vou faltar. Esse dia eu não venho, porque é aquilo que a gente falou, a gente nunca mais vai voltar a viver essa fase com os nossos filhos. Então, tem coisas que são nossas prioridades, né? Sim. Ô, Carol, e com a loja? Você mudou, né, o seu olhar. Eu fico pensando aqui que você botou no mundo ao mesmo tempo, realmente, um filho de CPF e um filho Tive de 2 CNPJ. filhos em um ano. Porque quando é um empreendimento, né, é um filho, É né? um filho, a gente cuida como se fosse. Tem E que ser. o que mudou a sua percepção, assim, embora foi ao mesmo tempo que a maternidade, mas alguma coisa que de repente você fala, não, foi por conta de ser mãe que hoje eu lido dessa forma com o meu empreendimento, com a minha equipe, ou de repente o que se tornou inegociável pra você, que nem você falou, é inegociável pra mim, a apresentação, nananana. E dentro do seu filho de CNPJ, o que é inegociável pra você? Em relação à funcionária, eu não tenho funcionárias que são mães. As meninas que trabalham pra mim, elas são mais novinhas, elas não têm filhos. Mas eu acho que isso mudou, essa percepção minha. No caso, se um dia eu vir a ter uma funcionária que tem filhos e ela fala assim pra mim, Carol, meu filho tá doente, hoje eu não vou trabalhar. Eu não vou olhar com o olhar, ela não foi trabalhar hoje porque o menino dela tá doente. Eu vou olhar e falar, vai cuidar do seu filho. Vai, depois... Aqui a loja vai continuar fluindo, aqui o negócio vai continuar funcionando, vai cuidar do seu filho. Hoje eu tenho uma apresentação na escola. Vai na apresentação, vai lá, assiste a apresentação e volta, não tem problema nenhum. Então, essa percepção, esse olhar, eu acho que talvez eu não tinha antes. Poderia ser que eu A gente aceitasse até uma em prática, sim, mas talvez se não, alguém- Não. naquela profundeza que precisa naquela ser. profundeza de ser mãe e falar assim, amiga, vai lá, eu te entendo. Porque você entende, né, o não. sentimento da pessoa. Eu acho que isso mudou e também a minha identidade mudou. Eu acho que
eu mudei muito, assim, depois que eu voltei na loja. Eu falo que quem acompanha a loja desde quando eu fazia os provadores antes de ser mãe, eu acho que consegue ver essa diferença da Carol antes de ser mãe e da Carol depois de ser mãe. Eu acho que dá pra dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem simples, assim. Um exemplo, eu coloco uma roupa que ela é um pouco mais aberta, um pouco mais decotada. Talvez antes de eu ser mãe, eu não me importaria de usar. Eu sou magra, não tem problema, né? Hoje eu coloco aquela roupa e falo assim pra mim, não tá minha cara, né? Eu sou mãe agora, eu não consigo usar essa roupa. Mariana, fica pro seu provador, tá? Eu não vou vestir essa roupa hoje, não. Então, assim, muita coisa mudou. Eu acho que o meu estilo, a forma de eu mostrar as roupas e também a minha relação com as meninas, eu acho que eu me tornei, assim, mais... eu não era dona da loja, mas, assim, eu acho que a maternidade traz uma empatia, Sim, né, diferente, com certeza. Uma assim, percepção, eu acho, né? Sim. Talvez se tivesse uma equipe com mães e alguém te procurasse pra falar, olha, posso? Você fala, não, pode. Mas talvez já tenha essa antecipação, né? De Isso. perceber a necessidade. Isso, que nem tem empresas, assim, empresas que eu conheço mesmo, que não contratam mulher, ou que não tem prioridade em contratar mulheres. Porque a cabeça deles já vão além, né? Ela pode engravidar. Ela vai engravidar. Aí já vai ter 5 meses que ela vai precisar ficar Aí eu parada. vou ter que pôr alguém pra cobrir, pagar Aí depois vai ter filho, que tem empresa que entende Daí que o filho é um vira fardo. problema, né? Sim. Então, assim, essa percepção eu acho que pra uma mãe que precisa trabalhar faz diferença, né? Sim. Faz, Cá, e você trabalha muito com a internet, né? Na loja Sim. e tudo mais. E a gente vê tantos discursos aí de alta produtividade, né? Alta performance, o que é sucesso. Acorda cedo. E agora? Qual é a sua desculpa? Né? Tem tanta desculpa, coisa. eu não quero mesmo. Papo de coach. Isso, tem tanta coisa assim que a gente ouve, né? Que antes eu ouvia, né? E que pra mim, eu sempre fui taxada como sem limites, né? Sempre. Então, tipo assim, sem limites mesmo, né? E sempre ouvia tudo aquilo e ok, é isso Era igual mesmo, iscar bora. cachorro, sabe? Fala pra Mariana assim. É. Qual é a sua desculpa? Nenhuma, vamos lá, vou fazer. É isso. Vou fazer agora. Sempre foi, Sim, né? sempre. E daí, gente, a hora que a gente se torna mãe, gente, qual é essa realidade, né? Dentro do empreendedorismo e tudo mais. Isso daí não é a vida real dentro da maternidade, né? Então, como que é isso pra você? Conta pra gente. Na verdade, eu me pergunto se é real na vida de qualquer pessoa, né? Eu acho que na internet a gente fala e mostra aquilo que a gente quer, né? Eu acho que é difícil quem exponha algo ruim Realidade. ou a sua vulnerabilidade na internet. Eu acho que ninguém coloca, né? Então, um exemplo, você olha algumas pessoas e fala, nossa, olha, ele acorda cedo, ele acorda às 5 horas da manhã, ele estuda, ele vai pra academia, ele faz aquilo outro. Aí eu falo, mas será que a vida é tão perfeita assim, né? Eu, pelo menos, eu tenho essa visão. É a mesma coisa dos nossos filhos, assim. Outro dia uma moça falou assim pra mim, seu filho, ele é muito sorridente, né? Ele nem deve chorar, né? Nossa, deixa eu te contar. Eu falei, meu filho é chorão, sim. Ou se ele tá numa fase que faz uma birra. Nossa, olha ele na internet, não parece que ele faz isso. Mas as Nossa, pessoas, não elas, tem né, essa elas sensação. acham que aqueles, sei lá, É um uma hora no recorte, dia gente. inteiro que você posta, que é Só que- uma hora do seu dia no máximo que você posta, né, nos stories. com Ela acha certeza. que é as 24 horas. E vocês têm filhos, vocês vão expor uma fragilidade Lógico que deles? não. Não, e não tem porquê. É isso. Então eu acho que a internet tem essas pessoas que postam, nossa, que você olha aqui. Realmente, eu acho que em alguns aspectos elas inspiram a gente, né? Sim, mas- E eu acho que deve existir. Só que o que deve existir é a autocompaixão, a autobondade com a gente mesma do momento que a gente tá vivendo. Isso, a gente tem que saber os nossos limites. Isso. Né? Até onde eu consigo ir. Que nem a internet, ela é maravilhosa pra nos inspirar muitas vezes, né? Que nem tem muitas, falando no meu, na minha realidade, tem muitas lojas de outros lugares que me inspiram, que eu olho pra tal empreendedora e falo, nossa, eu queria ser Tô mirando igual a a minha. elas. Vocês também devem ter isso aqui Sim, com o podcast. com tudo, Nossa, com eu quero podcast, chegar... com a maternidade, com tudo, gente. Tudo. Então, assim, a internet, ela é muito boa pra nos Inspirar. Mas não também pode é ser um- consumido por isso, né? só que se você ficar vendo muito, porque fulano, ele
A vida dele é um sucesso porque ele acorda às 5 horas da manhã e trabalha até meia-noite. Qual que é a sua desculpa? O que você faz enquanto os outros dormem, né? Eu acho que isso não cabe na minha realidade. Exato. Eu, na primeira oportunidade de dormir, tô dormindo. Quando eu tava indo treinar assim, quando eu coloquei na cabeça, eu preciso voltar a treinar. Por que eu preciso voltar a treinar? A gente já trouxe milhões de episódios sobre isso, mas o meu ponto principal é a cabeça mesmo, de crise de enxaqueca. Saúde mental. Alivia a minha crise de enxaqueca. Tá. Aí você vai ficando mais velha, você entende que ajuda a saúde mental. Sim. Você vai ficando ainda mais velha, você entende que você precisa aguentar a lombar, a perna e o braço. Mas inicialmente a minha luta, assim, a minha paixão por estar sempre em movimento foi por conta de enxaqueca. E eu falei, eu preciso voltar a treinar, não tô conseguindo, não tem horário. Aquela culpa de, mas eu vou pedir pra alguém ficar com 3 crianças pra eu treinar à tarde. Treinar é supérfluo. Porra, não é supérfluo, entendeu? Mas pra outra pessoa porque fala, mas você é magra, por que você precisa? Por que você quer? Então, sabe, você vai dando tudo aquilo. Eu achei um horário às 5 da manhã. Falei, cara, às 5 da manhã eu não vou incomodar ninguém. Olha que beleza. Eu vou acordar Deixa às as crianças 4, dormindo. Todo mundo dormindo, o pai das crianças dormindo, meu marido em casa. Se alguém acordar, ele acorde, mas ninguém vai acordar. Eu chego às 6 em casa, eu faço a lancheira, eu faço café, eu acordo, eu troco, eu levo na escola, eu volto e ainda continuo com o caçula em casa. Olha que beleza. E aí eu comecei a postar que eu tinha voltado a treinar. E as pessoas começaram a interpretar dessa forma. Tipo assim, uau, queria ter a sua disposição. Uau, como que você faz isso? Você tem 3 filhos e você ainda consegue. E eu comecei a trazer, tipo assim, galera, isso aqui não é, tipo, comparativo, não é disputa de quem faz mais, não. É porque é o único horário que dá e eu estou precisando muito, É entendeu? a sua realidade, né? Tanto que agora, na primeira oportunidade que eu consegui, eu já mudei o horário. Porque eu tava indo dormir tarde, como que eu vou acordar às 4 pra treinar? É outro prato que vai cair. Então, porque assim, você não vai aguentar muito é legal tempo. você trazer a realidade pra inspirar a pessoa, trazer o que você tá fazendo pra inspirar a pessoa. Não, é possível treinar às 5 da manhã? Tem academia que abre, então é Sim. possível. Mas cabe na sua realidade? Nem na Se minha. não cabe, a gente não tem que tentar Fazer caber a realidade do outro, ou se né? culpar porque fulana treina às 5 horas da manhã e eu não consigo, né? Porque cada um tem uma vida. A gente vê o que tá na internet, mas por trás, né? Por aquilo que trás você ninguém falou. sabe, A gente né? vê uma horinha, né, do dia da pessoa. Exato. O Vê o que a resto, pessoa o quer perrengue, mostrar. né? O que ela passa pra conseguir treinar às 5 horas da manhã, um exemplo, ninguém vê, né? A gente tem que. A gente vê o que a pessoa quer mostrar. Então, tipo assim, do que a pessoa quer mostrar, o que vai me incentivar, né? O que eu posso agregar na minha rotina, o que pode me inspirar de resto. A internet, ela é boa pra isso, né? Ela tem o lado que... É igual na maternidade, né? Você olha a maternidade de algumas mulheres e fala, meu Deus, que maternidade linda e perfeita. O que será que ela faz? Que a vida dela é tão leve, né? Só que a gente Mal só vê sabe, aquilo. né? Chora no banho. A gente só vê o que as pessoas mostram, né? Sim. E não é toda a realidade dela. O que tá por trás, né? É isso. É isso. E, Oka, você sente também, você falou, né, ali do trabalho com as funcionárias e tudo mais, você sente também que você consegue ser mais empática hoje em dia com certas situações que acontecem na loja também, no seu dia a dia? Você sente mais empatia pelas pessoas depois da maternidade? Com certeza. Eu acho que isso daí nasce junto com o filho, né? A empatia, a compaixão. Eu acho que a gente muda muito, né? Depois que a gente é mãe. Eu acho que é algo natural, que Sim. acontece, eu acho que em todas... tem as exceções, mas eu acho que em todas as profissões. Não, tem exceções, mas assim, gente, depois que a gente vira mãe, que a gente gestou, que a gente vê a dificuldade, a dor, não sei das quantas, a gente olha já pra outra grávida com outros olhos. Com outros olhos. Antes E uma mãe de você achava recém-nascido, que não, né? que- Você olha pra uma mãe de nossa, recém-nascido e você fala, meu Deus, essa mulher deve estar Um abraço. Né? Não Em é? qualquer lugar que eu vejo uma mãe com uma criança assim de Pitiquinho. mês, 40 dias, eu tenho vontade de ir lá e falar, É. um abraço. Me dá um abraço aqui que eu sei o que você tá vivendo. Não vai passar. E acho que em todas as fases. Todas as fases. Falando, né, sobre empatia, eu lembro que teve uma viagem que eu e meu marido fizemos, dois solteiros, né, que não sabiam, nem sonhavam ainda em ter filho. A gente entrou no avião pra viajar, entrou no avião, tinha uma criança atrás da gente, com um casal com uma criança, devia ter uns 2, 3 anos. Aquela criança, ela gritou e chutou o banco e chorava e não parava um minuto. E eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, falava pro meu marido. Nossa, que criança que não para, o que tá acontecendo? Esses pais não vão fazer nada,
não aguentava mais, sabe? Aí hoje eu olho pra situação, eu falo que a gente não tem um controle. Imagina pra aquela criança que não sabe falar, que não sabe expor o seu sentimento, tá dentro de um avião, que não sabe o que tá acontecendo. Então, ela tava expondo o sentimento dela, chorando dentro do avião. Só que a gente que não tem uma percepção, um olhar e uma empatia, a gente não entende. E Hoje, você, por exemplo, ali naquela situação, falando, né? Eu não aguento mais essa criança aqui chorando. criança Daí eu que fico chora. imaginando o sentimento da a mãe. mãe, Que ela também não tava mais aguentando e ainda pensando que ela tava Preocupada com os outros, incomodando todo mundo ao redor. Agora que você falou do abraço, que eu pensei, eu acho que se fosse antes eu olharia pra trás e falaria, fica tranquila. Tá se fosse tudo hoje, bem, tá tudo bem, tá eu te tudo bem. entendo, não- De repente, hoje a gente iria virar e tentar distrair distrair a criança, pra ajudar a E mãe. fazer a mãe se sentir mais leve, né? De, não tem problema. Exatamente. Né? Gente, a gente foi viajar também esse final do ano aí e foi um grupo de amigos tal, e os nossos, gente, eles derrubaram um restaurante. Eles derrubaram as cadeiras da mesa, eles derrubaram os copos, eles derrubaram os talheres. Eles estavam doidos naquele dia. A gente olhava. Não tinha o que fazer, porque tinha que comer. A gente estava fora de casa, não tinha o que fazer. As crianças viradas no girai. A gente olhava uma para as outras assim, desesperada, tudo, mas assim, né? As crianças derrubando. Aí, de repente, eu olhei para trás, né? E eu com maior vergonha de olhar para trás, né? Pra saber o que estava acontecendo com os outros Se olhando, vão julgar, né? Gente, a hora que eu olhei para trás, tinha uma outra mãe. Ai, foi muito engraçado. Uma outra mãe com um pitiquinho, assim, também, sei lá, de 1 aninho também. O meu tinha 1 aninho e pouco também na época. Olhando pra mim. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim: é o caos! Eu olhei pra ela e falei assim: é o caos! Ela falou: a gente só quer chorar, né? É isso. Chora no banho depois. Aí eu caí na risada, ela caiu na risada, a gente nem se conhecia. E se mas... fosse uma pessoa ali que não era mãe, pode ter certeza que poderia até olhar meio torto, né? Não, tipo assim, tá mas, me tipo atrapalhando ela aqui, também né? tava Às vezes no tem até o caos com pensamento, pequeno assim. dela que tava chorando. O pequeno chorando, os nossos derrubando. E eu tenho 2. O caos né? tava Um instalado ali, lá no lugar, né? Um queria mamar, o outro derrubava. Gente, aí tipo assim, meu Deus, eu devia ser expulso daqui, os garçons olhando feio. Aí a gente viu a outra mãe lá assim, falou: é o caos. Ah, daqui a pouco a gente bota dormir. O que tem que comer, né? E foi muito engraçado, né? E você vê como é que conecta, né? Conecta. Conecta. E tipo assim, Uma mãe aí tá sempre todo entende outra mãe, em mundo, qualquer situação, eu acho. né, ferrado. E às vezes se não é mãe, Vamos dar mão positivo, aqui. porque todo mundo ali com saúde e tudo mais, Graças né? a Deus. Mas é isso. É. E às vezes se não é mãe, ainda fala assim, quando eu tiver um filho, não vai fazer Não vai, isso. meu Ah, filho. Ai, não gente, vai dó, fazer isso. dó de quem fala isso. Eu tenho dó. Gente. É natural. Ai, Nossa, essa não dá criança. educação em casa pra essa Porque às criança. vezes pensa a criança chorando porque a mãe não dá educação. Porque a mãe não coloca limite na criança. Mas, Ai, essa criança no chão do supermercado, só porque quer comprar um Cheetos? Nossa, Meu filho não vai fazer se isso. fosse o meu, Ai, se fosse ai, o meu meu já, Deus, meu filho. mas ele não nem chegava no chão, já levava embora. Já. Mas minha filha, você tem que fazer a compra porque não tem compra em casa, que não tem comida em casa, não tem papel higiênico. Se ele tá deitado no chão, esgoelando, você ainda tem que comprar o papel higiênico. Mas é um monte de situação. Por isso que, assim, né, as pessoas falavam, quando você for mãe, você vai entender. E é. Aí, depois que você é mãe, você... É, realmente. Eu lembro que eu falava pra minha mãe, agora eu te entendo, Agora tá? eu te entendo. Agora eu entendo tudo, mãe. Eu entendo tudo, porque a gente ouve antes, né? A gente não tem... Na prática, a gente não sabe como que é. Mas é isso. Eu só acho que- lembro daquele meme lá do menininho do Silvio Santos com a florzinha. Já entendi agora. Já entendi agora. Eu só lembro disso. Eu já entendi agora. É isso, depois que a gente é mãe, a gente entende tudo que outras mães diziam, né? E a gente achava que entendia tudo, achava que com a gente ia ser diferente. Não, meu, não vai ser. Vou fazer diferente. Não, eu vou educar, não vai ser desse jeito. Tá bom. Eu vi outro dia um vídeo que fala que as birras mais intensas começam com 2 anos, né?
Meu Deus! Aí a gente tá aí, a gente começou começa a chorar. Essa aqui não é a intensa ainda? Essa é a amostra grátis? Só? Tudo isso aqui é só uma amostra grátis? Ele se E o joga seu pra tá com trás. 1 ano e 1, né? Um ano Você e falou? um. Ah, tá. Acho que faz uns 2 meses que começou assim. Tipo, ele quer mexer nas coisas do mercado, ele quer pegar, eu tiro ele, não pode. Nossa, ele fica nervoso, começa. E a gente fica sem graça, né? Sim, sim. Se tá em casa, eu nem ligo. Eu falo, deixa eu chorar, daqui a pouco passa. Mas no, Né? no ambiente externo, né? Com as pessoas A gente olhando. fica sem graça. Então, essa empatia depois que a gente é mãe, eu acho que ela vem junto. Ela vem junto na bagagem, né? A gente olha pra uma mãe e fala, dá uma risadinha, fica Dá um tranquila. sorrisinho e Tá tal. tudo bem, não tem problema. Vai passar, vamos É, juntas. antes de ser mãe vem um julgamentozinho, né? É natural. Ô, Carol, e o que a maternidade e o papel de empresário ao mesmo tempo mudaram em você? Ou transformaram? Alguma coisa que você falou, cara, eu não tinha ideia disso, isso eu não abro mais mão, ou isso eu abro mão? Nossa, que pergunta forte. É aquilo que eu falei, eu não abro mão do meu tempo com o Breno, isso eu não abro mão. Se eu precisasse trabalhar, era uma coisa que eu abriria mão do meu emprego, né, pra poder estar com ele. Eu acho que isso seria inegociável pra mim. Então, esse tempo, essa flexibilidade que eu tenho, eu acho que ela me ajuda muito e me transformou assim. Acho que, nossa, nem sei dizer assim, porque eu não consigo mais me ver, né? É uma sensação que parece que eu me olho nas fotos e falo, gente, sou eu mesmo, né? Onde que o Breno tava? Então a gente se transforma num todo, acho que como ser humano, empresário, eu olho, é aquilo que eu falei, eu acho que eu olho pro Breno e falo, aconteceu tudo na hora certa, né? Ele veio pra me motivar e trouxe essa transformação pra minha vida. E eu falo que ele é a minha maior motivação. É a mesma coisa na sua vida, eu acho. Na da Nayara, que eu acompanho um pouco mais. Eu falo que eu consigo enxergar uma Nayara diferente hoje, né? E eu falo que ela cresceu muito com o Léo, né? Eu falo que ela é a Nayara de antes do tecido, que eu comecei a acompanhar a Nayara quando ela fazia os desafios, né? Na pandemia. Essa Nayara que eu conheci. Só que hoje você já não é mais a mesma, né? Hoje o seu trabalho com a internet, eu consigo enxergar que foi o Léo que virou uma chavinha na sua vida e alavancou, né? Total. Então eu acho que a maternidade, ela traz essa transformação natural na nossa vida e que ela nos motiva a correr atrás dos nossos sonhos e tudo vai acontecendo. Então eu olho hoje pro meu empreendedorismo e pra minha maternidade, eu falo, Deus é perfeito, porque eu acho que se eu tivesse entrado na sociedade ou comprado a loja, enfim, qualquer outra coisa que eu tivesse começado a empreender, eu acho que o meu sonho de ser mãe eu teria enfiado no bolso e talvez eu ainda não teria ele, né? Então, tudo aconteceu como precisava. Na verdade, não. Eu percebo de você um entendimento muito legal, assim, da sua consciência e principalmente das inspirações divinas, assim. Eu já ouvi você falar, não sei se você falou no ar aqui, mas você falou, Deus falou comigo e eu entendi que não era a hora. E gente, pouquíssimas pessoas têm essa percepção. Eu venho vendo isso muito em mim, assim, querendo muito isso, na verdade, porque isso a gente já falou aqui, por várias vezes na minha vida, Deus falava comigo, por exemplo, mas eu, tipo assim, não. Entendeu? Assim, Não, a gente não é ele falando, não. Entendeu? Eu dou um jeito aqui. Não, isso daqui, agora se eu fizer desse jeito, vai dar certo. Agora se eu fizer desse jeito, vai dar certo. Até que, vai escancarando as coisas. E eu acho muito lindo quem tem essa percepção. De verdade. É muito lindo, é muito inspirador. Quem, tipo assim, pega a sutileza dos detalhes ali que estão se apresentando, sabe? Eu costumo brincar que Deus não vai descer lá do céu e chegar aqui na minha frente e falar assim, não faz isso, não. Porque às vezes ele quase tem que fazer isso, né? Comigo é isso. Mas todas as vezes eu falo assim, Deus, me dá uma resposta, mas por favor, seja bem claro. Mostra assim, ó, bem na minha frente, porque Se eu não dar um áudio no meu WhatsApp pra eu ouvir, vai ser... Gente, ontem eu encaminhei pro meu marido, assim, ó. Viu?
é o negócio seguinte, eu espero o tempo de Deus, eu entendo o tempo de Deus, mas é que eu queria saber a hora e o dia, a hora, o lugar. Eu não tô com pressa, mas eu precisaria saber o dia pra eu me programar. Não, pra eu ficar espero tranquila. o tempo de Deus, eu só queria saber essa hora, entendeu? Quando que vai ser? Só pra eu ficar programado esperando. Então é um elogio, Carol. Ah, obrigada. É um elogio, porque assim, entender as sutilezas e os recados é pra gente muito espiritualizada, viu? Eu Muito costumo lindo. orar muito antes de tomar qualquer decisão, Sim. qualquer coisa. Eu falo, né, me mostra, Eu também sou essa pessoa que não entendo tudo assim, só nos detalhes, né? Mas eu costumo sempre orar antes de tomar qualquer decisão, consagro a Deus, que nem consagro a Deus meu dia, o meu trabalho, ou a minha maternidade, né? Então, eu falo que quando a gente tá mesmo espiritualizada aí, em oração, eu falo que tudo flui, é natural, assim, parece que as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que é a base de tudo. Eu falo que Deus, ele, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, a minha família, a minha casa, a minha empresa, eu falo que foi tudo porque eu entreguei na mão dele mesmo. Lógico que a gente tem pressa, a gente quer do nosso jeito, a gente acha que tá tomando as decisões certas sempre, e nem sempre é, né? A gente erra também. Mas é o mais importante de tudo, eu acho. E eu é o enxergo centro. muito em você também isso daí, viu, Carol? Porque assim, a gente fala que uma sempre vai inspirando a outra, Com né? certeza. E eu lembro até que quando começou ali tudo, quando ia ter lá quando ia começar as orações lá do Frei Gilson, às 4 da manhã, né? A gente tava na quaresma e tudo mais. E daí, no primeiro dia ali da quaresma, eu falei assim, nossa, será que eu vou entrar nessa, rapaz? Eu já tô com tanto sono, já tô tão cansada. É que eu tenho um tempo sobrando, né? Será? Depois eu durmo à tarde, não tem nada pra fazer. Aí, isso daí passou, porque eu vi que ia ter, mas passou. E daí eu nem lembrei. Aí eu acordei no dia seguinte e falei, nossa, esqueci, né, que teve o primeiro dia. E daí, nos stories, eu vi que você tinha postado. Tava lá, eu falei assim, nossa, Olha, ela que legal. também tem filho pequeno. Nossa, que vergonha. Mas você acredita? Ai, que vergonha! Olha como Eu que falei. E daí eu falei legal. assim, não, eu também eu vou conseguir. E daí eu fui a Até partir o do final. segundo dia até o final. Essa é a Todos os dias. comparação e a inspiração boa. Boa. Exatamente. Ótima Pegar na da internet. E, olha, eu não sabia disso, porque você nunca comentou sobre isso comigo, Acho né? que eu não falei? Não, acho que não. Mas foi uma amiga minha que começou. Você começou, então, um dia depois que eu. Eu comecei um dia depois que você. Porque Porque no você primeiro começou. dia, eu comecei Porque no se não segundo tivesse dia. começado, talvez não é. Muito legal isso. E Deus também tava tocando muito no meu coração. Ai, que quaresma, né? Faz uma quaresma diferente de tudo que você já fez, né? E eu falava, meu Deus, vai ter a quaresma das 4 da manhã. No passado eu não fiz, eu tava grávida, né? Falei, nossa, eu não consegui fazer grávida, será que eu vou conseguir fazer com o Breno? Falei, acho que não dá, muita coisa, né? Nossa, no dia seguinte, criança pra cuidar, 1000 coisas. Falei, não vai dar. Aí, uma amiga minha, que mora na rua da minha casa também, a menina dela tem o mesmo tempo que o Breno, né? E ela postou o primeiro dia dela, das 4 horas da manhã lá, rezando. Aí, já veio no meu coração, né? É Deus que fala, sempre penso isso. Nossa, que desculpa esfarrapada, né? Nossa, que desculpa. Qual não a sua consegue, desculpa? Qual a sua desculpa? Aquilo que a gente falou Olha da lá, o internet, coach. né? Adeus, coach. Aí. Carol, sua vizinha lá. Eu falei, caramba. Ai, Débora, A menina dela tem o mesmo tempo que o Breno. E ela conseguiu, né? Por que eu tô me diminuindo tanto a ponto de achar que eu não consigo? E aí foi que eu comecei também. E aí eu comecei, e você começou. Aí eu Olha que lembro que legal. uma amiga nossa Olha também. só, sim. Eu lembro que a Vi também comentou. Eu vi seus stories, foi um tapa na cara pra mim. Eu comecei também. Então você vê, uma pessoa vai puxou a puxando E a bem no outra. dia que eu comecei, a primeira coisa que ele falou, eu sei, mãe. Ele já falou pra mãe. Ele falou, eu sei, mãe, você que tá aí tão cansada, que dormiu apenas 3 horinhas essa noite, e eu tinha dormido 3 horinhas aquela noite. Era pra você. Eu falei, caraca. Era Deus te Era, confirmando era, que aquele era seu lugar, né? Era. Mas é muito legal isso. É aquilo que a gente falou, a internet, ela... Às vezes ela traz um comparativo que a gente Sim. não tá dando conta, que é o fulano é melhor porque tá dando conta. Mas tem também o lado bom da internet, né? Que traz
As as inspirações boas. E também Eu acho que muita é isso que a gente tem que se apegar. E a gente também, se a pessoa tá lá conseguindo, tá fazendo um monte de coisa, tá tudo bem, olha que legal ela. legal. Não tem que também ficar achando ruim ou então se diminuindo porque você não consegue. E essa pessoa que tá dando Não. conta de tudo e que tá fazendo tudo, ela também tem alguma realidade dificuldade, dela. ela também tem uma realidade que ela passa E por às algum, vezes né, também momento tá muito cansada. difícil. Entendeu? Então- Fazendo com muito custo, de repente, né? Então Tudo aquilo. é algo que é isso. A gente tem que saber o que a gente traz de inspiração e aquilo que a gente tem que entender que não é a nossa realidade, que é diferente, né, na internet. Ok, Exatamente. então manda uma inspiração aí para as mamães empreendedoras que estão ou sonhando com isso ou que já estão nessa luta aí dessa dualidade. Eu costumo dizer que os nossos sonhos, eles vêm junto com os nossos filhos, né? Então, não desista. Se você tem esse sonho, se Deus colocou esse sonho no seu coração, porque antes dele ser seu, ele é de Deus, né? Costumo dizer que tudo que é nosso vem antes do coração de Deus. Acredita que a gente dá conta, porque a gente é mãe. Mãe dá conta de tudo. Se é seu sonho, o seu filho vai te incentivar e te inspirar a ser melhor naquilo que você faz, né? Não melhor que os outros, mas o melhor que você pode ser, né? É isso que eu costumo dizer. Os nossos filhos, eles nos fazem ser o melhor de nós. Eu falo que eu tento buscar sempre isso, sempre coloco isso no meu coração, até nos dias que eu acho que eu não sou boa o suficiente, porque também existe esses dias, né? Vários dias. Então, muitos dias a gente não tá legal e a gente olha pra eles e fala, não, eles não nos levam além, né? Além dos nossos sonhos, eles são a nossa maior inspiração. Então, muitas coisas que às vezes a gente tem medo antes de ser mãe, eu falo, se eu sou mãe, eu dou conta disso? Eu dou conta de tudo, viu? Porque eu acho que de toda a minha realidade, né, na minha vida, a mais desafiadora é a maternidade. Que é uma corda bamba, né? Que a gente acha que a gente não tá sendo boa. Então, muitos momentos, né? A gente acha que, fulano é melhor, fulano faz isso, fulano faz aquilo. A gente tem essas comparações também. Mas é isso, a gente tem que olhar para os nossos filhos como um incentivo de ser melhor, de realizar os nossos sonhos, que no futuro eles vão nos agradecer, né? Por isso. Exato. Com certeza. Exato. Ai, que linda! linda. Foi muito bom! Obrigada pelo convite. Foi ótimo, Carol. Amei ter você aqui. Foi maravilhoso. Foi muito especial Obrigada nosso mesmo. papo. Obrigada por ter também são- compartilhado sua história com a gente, por ter trazido tanta verdade, por ter aberto seu coração. E Foi vocês muito também gostoso. são empreendedoras, né? Aqui com o podcast, que eu admiro muito. Sei que vocês também deixam os filhos de vocês para viver um sonho que é seus. Então, vocês mais do que eu também podem dizer o quanto isso é importante, né? Na vida de uma mulher que deixou de fazer muitas coisas que gostava por um tempo e aos poucos a vida vai voltando ao normal, a gente vai tendo que voltar a ser nós mesmas, a viver a nossa realidade, aquilo que a gente ama fazer, né? É muito Exatamente. importante. Ai, que bom, lindo. Carol, Foi muito lindo. Obrigada a vocês. Adorei estar aqui. Ótimo, eu amei. Eu amei, eu acho que esse episódio vai trazer uma super reflexão de que, gente, cada mãe tem o seu desafio, não tem certo e errado. A gente já questionou aqui tempo de licença maternidade, já questionou assim, né? Já trouxe a pauta, já falamos sobre as mães que saem do mercado de trabalho. Agora trouxemos uma mãe que aos 5 meses da criança botou um CNPJ aí pra rodar. Então é trazer essa percepção de que cada mãe tem a sua história, que o maternar transforma, assim, potencializa muito as nossas histórias, mas que quando a gente compartilha isso, a gente inspira outras mães e acaba trazendo uma leveza. Esses dias eu ouvi uma frase que fala assim, que uma alegria compartilhada, ela dobra de tamanho, elas são 2 alegrias. Sim. E uma tristeza compartilhada, ela é meia tristeza. Ah, que lindo! E eu acho que assim, lógico, que a gente não tá falando exatamente de alegrias e tristezas, mas a gente tá compartilhando emoções, percepções, dores, medos, anseios e sonhos que acaba dividindo. Então,
com a identificação, eu acho que tem pessoas se engrandecendo com isso, se culpando menos. Sim, acho com que foi certeza. muito, muito importante esse relato. Acho que até pessoalmente pra mim, que fiz essa opção de não, eu não vou mais trabalhar. E mesmo quando surgiram oportunidades porque assim, eu não vou mais trabalhar no CLT, não quero mais, né? Por anos tive isso. E agora essa questão de, mas eu vou empreender, aí vai demorar mais, assim, vai demandar mais. Então, gente, incrível, com 5 meses empreendendo e tá tudo dando super certo. Então foi uma super inspiração, assim, esse episódio. Obrigada por você ter vindo, ter trazido sua história, compartilhado com a gente. Obrigada quem tá pelo ouvindo convite, eu amei estar aqui. Vocês também são pessoas que me inspiram muito, muitas das coisas que vocês falam, né, nos podcasts. Eu me identifico, então eu acho isso muito legal, né, porque de mãe pra mãe a gente se entende. E é isso, cada mãe com a sua realidade, né? Tem mães que vão optar por abrir mão da profissão, como a gente falou. Vai ter mães que vão querer buscar esse sonho depois que os filhos tiverem um pouquinho maior. Enfim, cada mãe tem o seu tempo, né? seu tempo, isso, e não existe certo e errado, né? É bom, o importante é a gente entender que não existe o que é certo e o que é errado. É o que funciona pra cada o que família, funciona, né? Cada realidade é diferente uma da outra. E é isso. Muito Ótimo. bom, Bem. obrigada. Obrigada. Gente, se vocês conhecem alguma mamãe ou alguma pessoa que se interessaria por esse tipo de conteúdo, alguma tentante, alguma gravidinha, envia esse vídeo para ela, envia para mais um monte de gente, porque é assim que vocês conseguem ajudar a gente a continuar entregando esse tipo de conteúdo ao nosso projeto do podcast, continuar existindo, e é um sonho nosso, né, Ká? Mas assim, que a gente tem certeza que a gente ajuda muita gente. A gente recebe muitos relatos legais e a gente fica muito feliz com esse resultado. Exatamente. Então, envia para quem você puder e curtam o nosso vídeo. E se vocês também tiverem alguma história inspiradora que vocês queiram compartilhar com a gente, se vocês têm alguma dúvida, né, que ficou aí do episódio, ou se vocês querem saber um pouquinho mais aí da Carol, manda aqui pra gente nos comentários, manda pra gente no direct do Instagram, que a gente vai adorar continuar compartilhando essas histórias com vocês. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, sigam também a Carol, a Estação, acompanhem os lançamentos por lá e fiquem com a gente que semana que vem tem mais. Tchau! Beijo!